Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso código da lista de tarefas que começamos na aula passada. Com o auxílio desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o próximo passo que nós iremos fazer aqui. Tá? O que nós temos a princípio? Tínhamos lá, aqui, dentro da nossa principal função do nosso arquivo app.tsx, uma div, onde dentro colocamos uma lista de tarefas, né? um título lá no topo lista de tarefas. Depois tínhamos um input para que a pessoa digite a tarefa e um botão para que a pessoa possa clicar e enviar essa lista de tarefas aí, e a gente tem algumas ações que foram feitas em cima disso. Um pouco aqui abaixo nós temos uma variável, onde nós temos aqui tasks, né, que são as nossas tarefas, e aqui nós fizemos um map para a gente conseguir pegar uma por uma dessas tarefas e passar por dentro delas, colocando dentro da nossa página, aqui por meio de uma section e um span, cada um daqueles itens que nós temos descrito, né, com opção para remover e com opção para editar. Tá? Vamos dar uma olhada na tela, eu vou teclar aqui um Ctrl J para abrir o terminal e rodar um npm run dev. Opa, agora sim, npm run dev. Com o servidor rodando aqui, vamos abrir a página. Então temos lá, lista de tarefas, eu vou apertar o F12 para a gente conseguir encontrar lá o nosso arquivo do local storage. Então aqui a gente clicou em application, local storage, clicamos aqui para a gente visualizar. Então nesse primeiro momento, a nossa chave register que criamos aqui está vazia, não temos nenhum valor. A partir do momento em que nós clicamos aqui no input e criamos uma tarefa, por exemplo, eu vou colocar correr, adicionar. Então ó, a nossa tarefa aparece aqui com as opções de remover e de editar, e o nosso local storage atualizado. Então, se eu clico aqui em atualizar a página, podem ver que estou clicando aqui algumas vezes, ele não apaga, né? Nós já tratamos isso na aula passada. Quando eu clico em editar, eu posso colocar aqui, por exemplo, correr às 17 horas. Alterei, então o texto é alterado tanto aqui na minha tela, quanto lá no local storage, certo? A partir daqui, então, nós temos também o botão remover. Se eu clico aqui, eu removo lá. Essas funções que nós criamos aqui dentro, eu vou fechar aqui o meu terminal, só para a gente conseguir enxergar melhor. Nós criamos como? Utilizando alguns states, então o meu input na tela tem um state lá de string vazia para ele, para eu capturar tudo que vem pelo botão. Temos aqui a nossa task, né, que é um array de strings, onde todas aquelas informações vão ser setadas dentro desse array. E a própria task, né, que a gente tem aqui uma opção para edição, onde a gente verifica se ela está habilitada ou não para edição, e começamos aí essa variável com uma task vazia. Depois, nós criamos as funções, então criamos aqui a função que vai fazer a parte de manipulação do registro, né, de a gente salvar na tela, ou salvar no local storage, e a gente tem depois um local storage set item, passando a chave, e transformando esse JSON aqui em string, pegando tudo que a gente já tem dentro lá daquela lista de tarefas e passando a nossa nova entrada que foi atualizada, né, ou inserida algo novo aqui lá dentro do nosso vetor. Depois disso aqui fizemos outra função para salvar essa edição, né, então temos um handle save edit aqui, manipulação da edição de salvar. Criamos o que? Uma constante para conseguir identificar qual que é o index dessa tarefa que nós estamos salvando. Dentro do nosso array de tarefas, nós procuramos pelo index. Então, estou fazendo o quê? Estou chamando cada uma delas de task. Aí eu passo essa task e verifico se é igual à task que eu estou tentando editar. E depois eu tenho aqui uma outra constante onde eu guardo todas as minhas tasks. Ou seja, eu estou pegando todo aquele meu array e guardando dentro de outra variável para ter toda essa informação aqui dentro de um local só. Então, depois eu pego todas as minhas tarefas que estão dentro do meu array, e encontro por meio desse index aqui, que eu acabei de encontrar lá em cima, e passo a entrada nova. Depois eu seto dentro da minha variável, onde contém todas as tasks, todas elas com a alteração que eu acabei de fazer. E aí eu verifico aqui depois a minha edição fazendo o quê? Falando que ela não vai mais, né? Coloco aqui no caso do set edit task, falando que o meu enable, né, eu estava editando, eu passo ali para false, para que meu botão, quando terminar, ele volte a ficar como adicionar e não como salvar, e esvazio o que eu tinha lá dentro da variável. Limpo o meu input e seto esses novos valores aqui
lá dentro do local storage. Depois disso, criamos uma outra função onde nós manipulamos a função de apagar as tasks que nós temos dentro do edit. Desculpa, do edit não. Dentro da nossa listagem de tasks, né, de tarefas. E aqui manipulamos o edit, onde a gente seta lá dentro do input aquele valor que nós temos da task, da própria tarefa. Habilitamos a edição e passamos o item que vai ser editado aqui lá dentro dela. Tá? Depois disso, temos aqui de volta o nosso conteúdo da tela. Então, nós temos lá em cima o título com o lista de tarefas. Temos o input, onde as pessoas estão digitando os dados. Onde a gente tem lá até um placeholder, né, escrito digite a descrição da tarefa. E depois temos um botão salvar. Colocamos um HR para a lista. E aqui nós fizemos um map para andar uma por uma das posições daquela lista de tasks do nosso array. E colocar cada uma delas na tela por meio de uma section, onde dentro a gente tem um item, que é a própria tarefa, e um botão de remover e um botão de editar. Com isso daqui, até o momento, chegamos à parte em que vimos a utilização do useState e na última aula nós vimos a função do useRef. Tá? Então agora nós vamos entrar numa nova parte para a gente conseguir visualizar outras partes e outros hooks que a gente tem aqui com o React disponível para a gente. Tá? A primeira parte que a gente vai utilizar é o useRef. O que o useRef faz para a gente? O useRef ele é um hook do React que vai ajudar a gente a conseguir pegar certo tipo de comportamento e aplicar uma ação em cima daquilo. Por exemplo, quando nós voltamos aqui na página, nossa página aqui, e nós temos aqui a lista de tarefas, deixa eu colocar uma função de novo, vou colocar dessa vez estudar. Estudar, clique em adicionar. Quando eu clico aqui na função do editar, né, no botão editar, a gente não tem um cursor aqui dentro. Então toda vez que eu tiver uma tarefa, eu preciso ficar clicando aqui dentro, né, digitar lá o espaço e colocar estudar, vamos colocar um horário. Então eu vou estudar às 13 horas. Vou salvar aqui, coloquei alterar. Se eu quiser editar de novo, eu clico no editar e eu não tenho esse cursor lá dentro. Então isso acaba gerando aí um processo meio cansativo para o usuário. De ter que toda hora ficar clicando e pedindo ali para que eu precise informar que eu quero editar esse campo. Então assim, cliquei no editar, eu já quero que aqui nesse campo o cursor já venha dar aquele autofocus para que a gente tenha um modo de automatizar esse processo. Cliquei no editar, o cursor já fica piscando e a partir dali eu posso só escrever dentro sem precisar ficar clicando dentro do campo. Então, para a gente começar, o que eu vou fazer? Aqui em cima, depois da nossa Export the Full Function App, eu vou criar uma nova constante que vai ser o nosso useRef. Então, eu vou colocar aqui uma const, vou ter que dar um nome para ela, vou chamar de input ref, porque eu estou criando uma referência para aquele meu input que eu tenho lá na tela, que é... Tá, ele vai dar um erro aqui porque a gente não terminou a escrita ainda. Deixa eu voltar no código. Tem o nosso input onde a gente digita as tarefas. Então, eu vou colocar um useRef aqui. E, por enquanto, ele vai ser vazio. Vou deixar um nulo ali. Ele fica dando erro aqui porque a gente não importou ainda. Então, aqui dentro do import, como ele é do pacote do próprio React, useRef. Tá? Colocamos ali. Ele vai parar de reclamar que a gente não está utilizando ele ainda. Ele vai ficar marcando aqui, por enquanto, que a gente ainda não fez a utilização dele. Tá? Então, como eu preciso referenciar aquele meu input por meio dessa constante, que eu estou dizendo que é um hook do useRef, que é uma referência, né? Ele serve para que eu referencie algum item da minha tela, algum componente ou algum field em específico. Eu vou vir aqui dentro do meu input e eu vou colocar uma referência para ele. Então, eu vou chamar aqui ref e vou passar o meu input ref. Input ref, aqui. Informei então agora que a referência desse meu input está atrelada, né, está amarrada nessa minha constante que é o meu input ref. Tá? E como que eu preciso colocar ela, como que eu indico qual é a ação que essa minha referência de input vai fazer na minha tela? Eu vou utilizar a minha função aqui de edição, o meu handle edit. Eu não quero que quando eu clicar naquele meu botão editar, lá em cima, o meu field já fique com o cursor piscando. Então eu vim aqui dentro, na minha função do handle edit. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu input ref, né, que é a minha constante, vou fazer um ponto current,
Estou pegando aquele item atual que eu estou clicando, tá? Vou colocar uma interrogação porque ele pode estar vazio ou ele pode ter algum conteúdo dentro dele. E vou pedir o quê? Focos. Então, eu pedi para que ele receba um foco toda vez que eu for clicar nesse evento. O que ele está reclamando aqui para a gente? Ele está falando que essa propriedade focus ela não existe. Por que ele vai dizer que ela não existe? Aqui dentro do nosso useRef, quando a gente passa o mouse em cima dele, ó, ele fala que ele está sendo um React Mutable Ref Object. Então, ou seja, ele é um objeto que pode ter qualquer tipo, porque a gente passou um nulo para ele. Quando eu tenho o meu input, aqui embaixo, eu sei que ele é um elemento HTML. Então, se eu passo o mouse aqui em cima, ele até fala, né, React, ele tem aqui os detalhes das propriedades, input HTML. Então, preciso informar isso lá dentro da minha definição aqui do input ref. Quando estamos utilizando o TypeScript, vocês lembram que a gente coloca, né, essas duas chaves aqui e a gente passa lá dentro qual é o tipo desse objeto ou dessa variável que a gente está utilizando. Se é number, se é string, se é array, igual aqui embaixo no useState nós passamos que é um array de string. Aqui em cima nós vamos informar para ele que ele é um HTML input element, né, ou element. Então, ele é um elemento de input do HTML. Então, informa aqui qual que é o tipo dele, para quê? Para que quando eu estiver utilizando a minha função do edit aqui, ó, eu pedi um focus, agora ele sabe que ele tem que aplicar o foco em uma referência do input HTML. Então, ele para de acusar aquele erro que ele deu logo aqui no começo para a gente. Tá? Então, lá embaixo tem o input ref, a gente está com o servidor rodando ainda, né? Eu posso vir aqui na minha página, deixa eu ir direto por aqui. Eu vou até dar uma atualizada aqui. Cliquei no editar, olha lá, o cursor já fica piscando. Vou deixar um pouquinho maior aqui para a gente enxergar melhor. Ó, já tenho aqui o meu cursor piscando. Então, atualizei de novo aqui a página, só para limpar, vou clicar no editar, olha lá, o cursor fica piscando. Eu já posso vir aqui e escrever qualquer outra coisa que seja, alterar. Se eu clico no editar, ele já tem ali para mim o cursor piscando e eu tenho já essa primeira utilização aí. Agora a gente tem que ver uma outra forma da gente utilizar ainda melhor essa parte. E lembrando aqui, um outro ponto que eu fiquei devendo para vocês foi a gente falar sobre a utilização desse useEffect, que nós criamos um aqui e não atrelamos nenhuma resposta aqui nessa função, nesse array de dependências do useEffect. Vamos aproveitar esse momento para falar sobre ele. O que a gente precisa fazer aqui para poder utilizar esse array de dependência? Quando nós observamos a nossa função de manipulação do registro, nós temos aqui setando o item local storage. Quando nós temos o save, nós temos aqui um set item. E quando nós estamos manipulando também a função delete, né, o apagar da tarefa, nós temos também uma informação sendo mandada, setando isso aqui lá dentro do local storage. Nós temos 3 vezes a mesma informação. Vocês lembram que eu falei que não é legal a gente ter isso, porque a gente não deve ficar repetindo o mesmo código várias e várias vezes? O que nós podemos fazer aqui? Eu vou recortar esse set item dali, vou apagar, ó, recortei da minha função handleDelete, tá? Removi ele da função handleSaveEdit e estou retirando também ele da função handleRegister. Então vou tirar ele aqui. Então, em todos os lugares que a gente está setando um valor dentro do local storage, eu tirei. E aqui embaixo, o que a gente pode fazer? Criar um novo useEffect. Então, crio ali useEffect, vou passar aqui a funçãozinha anônima dele, abre e fecha chaves, e aqui dentro eu vou passar o nosso set do local storage, tá? Só que a gente precisa ajustar que aqui a gente não tem remove tasks, né? Aqui a gente tem tasks, que é a nossa própria lista de tarefas. Então, aqui depois das chaves, o que eu vou fazer? Vou colocar minha vírgula e passar o array de dependências informando a minha tasks. Por que a gente faz isso? Quando nós colocamos uma variável dentro do nosso array de dependências, significa que nós estamos falando o quê? Olha, React, toda vez que eu tiver uma alteração nessa variável aqui, eu preciso que você seja disparado, tá? Nesse primeiro momento, o que ele vai fazer aqui pra gente? Ele vai ficar alterando isso aqui todas as vezes. Então, eu abri a página,
ele vai utilizar, vai executar esse primeiro useEffect e vai executar o segundo também. E toda vez que eu executar essa lista, ele vai executar também. Olhando na nossa página aqui, o que vai acontecer? Ó? Deixa eu atualizar aqui a página. Coloquei aqui, ó, correr, vou adicionar outra tarefa, estudar, adicionar. E nós temos aqui essas duas, ó, nosso local storage está preenchido aqui, tenho todas essas informações. Quando eu atualizo a página, ele zera. Por que ele zera? Porque nós fizemos o quê? Nós falamos que toda vez que a variável for alterada, eu preciso que ele faça esse set item. Só que no momento em que eu atualizo a página, quem era o meu set item? Era vazio, né? Porque ele pode tanto executar esse useEffect primeiro, quanto esse daqui depois. Às vezes o JavaScript vai fazer com que a ordem que estão sendo executadas essas funções sejam alteradas, né? Ou não alteradas, né? Vamos dizer assim. Ele traz uma função e quando ele executa é tão rápido que ele pode executar a função, o useEffect de baixo antes do de cima. Então acontece da nossa tarefa, na nossa lista de tarefas ali, ela está zerada. Então como que nós podemos solucionar esse problema de ficar sempre zerando aqui a nossa lista de tarefas, né? Por conta da ordem de execução do JavaScript, que às vezes ele vem nessa função primeiro, depois ele pode executar essa, né? O que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma nova referência para que a gente consiga verificar se está sendo a primeira execução ou não. Vou criar uma const aqui, vou chamar de first render, porque é a minha primeira execução. Vou criar um useRef, que eu estou me referindo a algo, corrigindo aqui, useRef, e vou começar ele como true. Né? Por quê? É a primeira vez que eu estou renderizando? Sim, true. Né? Então, usei essa minha referência aqui, esse meu useRef, marcando como true. E aqui dentro do meu useEffect, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma verificação. Então, ó, se o meu first render, se ele tiver um valor verdadeiro, ponto então current, que ele vai verificar o quê? Verificar o valor atual. Se ele tiver verdadeiro, eu preciso fazer o que antes? Eu preciso mudar o valor dele para falso, para que depois eu possa retornar indicando que ele não deve executar, porque é a primeira vez. Então, eu vou fazer aqui, ó, first render, o que ele vai fazer? O valor atual dele vai receber false, então, ó, passei o valor dele para falso, e eu vou retornar, return. O que eu estou dizendo aqui? Olha, executei, carreguei a página pela primeira vez, então tive a execução do meu primeiro useEffect, ele preencheu os dados na tela. Chegou na execução do segundo useEffect, a gente pode ter vários na aplicação, não tem problema. Tá? Nesse daqui eu estou verificando que, olha, é a primeira vez que ele está executando essa página? É. Então seta ele para falso e retorna. Ele vai ignorar tudo que está aqui para baixo. Ele não vai executar. Tá? Porque a gente retornou aqui para que ele saia do useEffect. Tá. Então, olha, não é a primeira vez que ele está utilizando. Então aqui deu falso. Ele vai ignorar esse if e vai pular para aqui. Ó. Vai setar os itens lá na tela e que vai ser quando? Toda vez que a nossa setTask aqui estiver executando. Como que a gente pode verificar isso? Eu posso até colocar um console log aqui embaixo e colocar, ó, executou o segundo useEffect. Então, coloquei aqui só para a gente saber qual é o useEffect que ele está executando aqui. Tá? Vamos dar uma olhada lá na nossa tela? Então, trazendo aqui a nossa tela, o que nós temos? Vou carregar novamente. Vou colocar aqui, correr, adicionar, atualizei a página, ó, ele não mostrou nada. Se eu for no console, e eu posso voltar aqui e atualizar a tela, ó, que ele não vem aqui. Vou clicar aqui, vou colocar mais uma task, estudar. Então eu vou ter uma alteração, ele vai entrar aqui. Adicionei lá, executou o segundo useEffect de novo. Então eu posso remover aqui, ó, ele executou, tá vendo? Enquanto eu estou passando, ele está executando, está escutando o que foi alterado. Se eu venho aqui no meu application, vou lá no meu local storage, está vazio. Vou colocar de novo a minha tarefa correr, adicionar, ó, está aqui a minha tarefa. Atualizei minha página, não perco, então, a informação que eu tinha até aqui, certo? Então, recapitulando como que nós melhoramos aqui o nosso código. Primeiro, nós criamos um input ref, né, que utilizamos lá o useRef, um hook que a gente começou a estudar agora. Falamos que ele é do tipo elemento input de um HTML, começando com vazio.
Nesse input ref, nós adicionamos a referência dele aqui ao input e depois na nossa função do edit falamos que toda vez que essa função for executada, eu quero dar um input lá no foco. Primeira utilização do useRef, utilizamos ele para dar foco em um elemento. Segunda utilização, nós fizemos o quê? Refatoramos o código para não ter que ficarmos executando várias vezes uma única função que fica fazendo o mesmo processo em vários locais, né? Para a gente não ter o mesmo código escrito múltiplas vezes fazendo a mesma ação. Então, esse set item do nosso local storage, passando a nossa lista de tarefas, nós fizemos o quê? Criamos um outro useRef, definido como verdadeiro, para a gente definir quando é a primeira vez que a tela está sendo renderizada. Tá? O navegador já reconhece isso assim que a gente abre a página. Então, criei e defini ele já como verdadeiro, porque toda vez que eu iniciar está sendo a primeira vez, óbvio. Né? Então, aí criamos um useEffect, para quê? Para verificar se é a primeira vez que a página está sendo renderizada. Se for a primeira vez, eu já seto o valor do meu first render para falso e retorno para que ele não execute o que tem abaixo dentro desse useEffect. Quando é a segunda ou vezes posteriores à primeira que a gente está executando esse valor ali como falso, ele não vai executar esse return porque está dentro do if, o retorno vai ser falso, e ele vai lá e vai setar esse item no local storage. Eu já posso até apagar aqui esse meu console log, porque nós já vimos que ele está de fato funcionando, e isso fez o nosso código ficar bem mais simples e mais prático, né? Reduzimos a quantidade de código usando um hook novo. Então, vimos duas utilizações. Primeira utilização foi para criar uma nova forma de dar foco ao input quando a gente clica no botão de editar. E a segunda forma que nós vimos aí, né? Essa segunda forma foi para a gente utilizar esse campo como uma forma de controlar o useEffect e, como é que a gente pode falar? Treinar essa ação de setar esse item lá dentro do nosso local storage somente quando a gente tiver alteração nessa task, tá? Então esse useEffect ele faz o que? Ele escuta essa minha variável tasks, que é o meu array de tasks, né, de tarefas. Toda vez que eu tenho uma alteração ali dentro, ele executa isso daqui e vai lá no local storage e seta esse item. Então não preciso mais ter ele no handle save edit, porque isso aqui também só acontece na segunda vez que a gente está editando, ou quando a gente está com aquela função editar ativa. A gente não tem isso acontecendo mais dentro aqui do handle delete e não temos mais aqui no handle edit. Por quê? Porque esse useEffect aqui, todas aquelas ações, elas fazem algum tipo de alteração dentro da minha variável tasks e ele é disparado todas as vezes em que essa minha task é utilizada. Então, o que vocês podem fazer agora? Abram um projeto de vocês aqui da lista de tarefas que a gente fez na aula passada, façam esse código, criem tudo isso aqui e vejam se vocês conseguem colocar algo mais, algum outro useEffect, tá? E vocês podem até deixar aberto ali no Moodle, não precisa fazer no código, tá? Eu vou só deixar aberto ali para que vocês escrevam como uma forma de questão ali. Vocês escrevam e falem como vocês poderiam utilizar esse useRef para criar outras ações dentro dessa lista de tarefas, certo? Vocês façam, eu vou dar uma olhada. Se alguém tiver uma dúvida, só falar comigo que a partir da segunda-feira a gente pode marcar um horário de PE e eu faço esse atendimento com vocês e tiro qualquer dúvida que ficar. Beleza? Façam aí, tendo dúvidas, me chamem, pode falar pelo WhatsApp, meu número está lá no grupo e aí vocês podem tirar qualquer tipo de dúvida. Certo, pessoal? Estou à disposição e boa empreitada aí no código. Até mais. Tchau, tchau.